Oi, gente, boa noite. Seja todo mundo muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa música de fundo aqui é do violinista Matheus Tonetti. Matheus Tonetti. Visita o canal dele no YouTube, você vai gostar. Visita lá, dá o joinha lá também. E eu cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus, que todos tenham uma boa noite e vamos falar com Deus, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu, Pai, de termos vivido mais um dia, completamos mais um dia na nossa vida, mais um dia que o sopro de vida do Senhor está em nós e por isso nós vivemos. Estamos aqui, meu Pai, entrando na Tua divina presença, meu Pai, com temor e tremor, unidos, meu Pai, pela fé e unidos também por essa live, Senhor, unidos por esse dispositivo, pela internet, e nós queremos, meu Pai, examinar alguns versículos da Tua Palavra, porque nós somos dependentes de Ti, assim é, meu Pai, que bom é sermos dependentes de Ti e contigo, meu Pai, estarmos sempre aprendendo o caminho que devemos andar e como devemos andar em todos os dias da nossa vida nessa terra dos viventes. Ó Senhor, trabalha no coração, meu Pai, das mulheres mais velhas e dos homens mais velhos, meu Pai, para que a Tua Palavra prospere de geração em geração, meu Pai, transformando vidas, desviando do pecado, levando almas, meu Pai, a ter as Tuas vestes brancas, sempre alvas na Tua presença. Nem mais essa noite, Senhor, fala aos nossos corações e edifica a todos nós, Senhor, para que os que estão namorando, os que vão namorar, meu Pai, sejam edificados na rocha e não venham a perder a salvação, meu Pai, e os que já não namoram mais e não vão mais namorar, meu Pai, que possamos estar ensinando, meu Pai, nós, os mais velhos, estarmos ensinando para que as gerações mais novas cresçam, vivam e se casem no temor ao Senhor, meu Pai. E o temor ao Senhor passe de geração em geração, o Teu povo se santifique para o dia do encontro com o Senhor. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, como eu sempre ensino no começo, porque eu creio que pelo menos de vez em quando, alguém que não está acostumado com a Bíblia vai receber um compartilhamento, uma live minha. Então eu sempre explico que você procure os livros que for falado, você procure na Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 2 testamentos, é dividida em 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isto é, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o testamento que fala do começo da criação até o fim, até próximo do tempo da volta do Senhor Jesus. E o Novo Testamento é o testamento que fala dos evangelhos, do que o Senhor Jesus ensinou, do que Ele fez pessoalmente e das cartas dos apóstolos que nos deixam preciosos ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo. Então você aprende a procurar na sua Bíblia pelo índice. Toda a Bíblia tem um índice. Todo livro, assim como todo livro tem um índice, a Bíblia tem um índice, geralmente no começo da Bíblia, um índice do Velho Testamento e um índice do Novo. Às vezes tem índice na ordem que os livros estão colocados na Bíblia e muitas vezes também tem um índice na ordem alfabética. Então você procura. Hoje nós vamos verificar um livro. Vamos começar com o livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses são 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para edificação, para ensinamento da igreja de Deus que era em num lugar chamado Tessalônica. Então são 2 cartas. A primeira Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E eu já digo para você que isto é no Novo Testamento. Então, se você vai procurar no índice,
você vai procurar no índice do Novo Testamento. O índice do Novo Testamento pode não estar na sua Bíblia, pode não estar no começo da Bíblia junto com o índice do Velho Testamento. Talvez esteja antes do Novo Testamento, um pouco além do livro, além da Bíblia, da metade da Bíblia. Então você vai procurar, quando achar o livro, 1 Tessalonicenses, achará a página. Essa página é a página do capítulo 1, é a página do capítulo 1 do livro 1 Tessalonicenses. Então você verá um númerozinho um pouco maior, que é o número do capítulo, capítulo 1. Só que nós vamos ver o capítulo 3. Então você vai, esse númerozinho maior, você vai mudar a página e vai até o capítulo 3. E nos capítulos você vê, além do número um pouco maior, que é o número do capítulo, você vê números menores, que são os números dos versículos. E aí, então você vai procurar, você vai achar o versículo 12. Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Amém? Nós vamos ler, nós vamos estudar aqui o versículo 12 e o 14. E vamos começar pelo 12. Amém? Eu transmito essa live no Facebook, no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. Eu começo às 20 horas, às terças-feiras, toda terça-feira, salvo alguma terça-feira que haja algum imprevisto, alguma dificuldade. E depois eu compartilho no meu canal no YouTube, no meu perfil aqui, Adelino de Souza Lima, no meu canal YouTube, examinando versículos bíblicos. Então, você não deixe de dar o seu joinha aqui no Facebook, né? Eu vou baixar um pouquinho o volume aqui, que pode ser que está atrapalhando vocês. Então você vai procurar o 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E, desculpe, como eu estava falando, você compartilha, né? Compartilha para que essa palavra chegue a outras almas e almas sejam edificadas, se desviando do pecado e se santificando para Deus, se santificando para se preparar para o encontro com o Senhor Jesus e que sejam vencedoras contra as tentações do mal, do mundo, da carne. Amém? E não deixe de compartilhar no YouTube. Você, além de clicar no joinha, você compartilha. E você que estará entrando no meu canal e não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal para que haja relevância para o YouTube publicar os vídeos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, quem achou, amém. E quem não achou, vamos ouvir um outro louvor aqui, enquanto os que não acharam, os que estão ainda engatinhando na busca na palavra, enquanto os irmãos acham, as pessoas acham, vamos ouvir um louvor na voz do nosso irmão Carlos José. Amém? É o hino da harpa cristã, é o hino número 570 da harpa cristã, do hinário harpa cristã. Esse hino se chama A Última Hora. E a palavra de Deus está sempre nos preparando para a última hora. É a hora que vai soar a trombeta dos anjos, anunciando que o Senhor Jesus já está voltando já para buscar os santos, para buscar a igreja, né? Ou pode ser a última hora em que a gente vai fechar os olhos para descer à sepultura e seja no soar das trombetas, ou seja no momento da gente fechar os olhos para descer à sepultura, nós temos que estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos ao hino, a última hora, harpa cristã 570, na voz do nosso irmão, na voz bonita do nosso irmão Carlos José. Visita também o canal do irmão Carlos José, ele só canta hino da harpa. Ele canta todos os hinos da harpa, com uma voz muito bonita e um instrumental bonito também.
amor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, o destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás na última hora, num caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Glória a Deus.
Então vamos ler. Nas lives passadas, nós fizemos uns pequenos estudos nos temas, né? Santos na comunhão, né? Nós subdividimos em vários subtemas. Santos na doutrina, santos na vontade, santos na doutrina, santos na comunhão, santos no pensamento. Hoje, nós esperamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor ensine a quem ainda está namorando, quem ainda vai namorar, a ter um namoro de acordo com os padrões divinos, de acordo com a vontade de Deus, e que não venha perder a salvação por causa do estilo de namoro, e que os mais velhos, as mais velhas, possamos estar ensinando aos mais novos, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos convosco. Então aqui o apóstolo estava dizendo, mencionando o amor, né, que ele, os apóstolos, a igreja tinham uns para com os outros, para com as ovelhas, né, do Senhor, né? Então que tipo de amor era esse? Era o amor fraternal. O amor que o apóstolo Paulo estava falando, que os servos de Deus tinham pela igreja, pelos servos de Deus, e tinham uns com os outros, era o amor que nós podemos chamar de amor fraternal. O que é amor fraternal? Eu vou ler aqui uma explicação do Google. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, isto é, da outra pessoa, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Aleluia! Então veja só a descrição desse amor fraternal, que é o amor que o apóstolo Paulo estava falando aqui, né? Que não era só para os cristãos de Tessalônica, para os cristãos de todos os tempos, o povo de Deus de todos os tempos, que entre nós haja amor, e orando para que Deus faça crescer, aumentar esse amor nos corações dos fiéis da igreja, nos corações dos obreiros do Senhor, amém? E então esse amor é o amor fraternal, que é diferente do amor romântico, né? Mas o amor fraternal, aqui o apóstolo descreve que a descrição aqui é um tipo de amor que a pessoa é capaz de fazer até sacrifícios. A paz do Senhor a todos que estão vendo. Não dá para me ver o nome de todo mundo, mas a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bispo Dário, pastora Vera, o Senhor vos abençoe. Então, o amor fraternal é um amor que muitas vezes leva a gente até a fazer sacrifícios por outras pessoas, né? Sacrifício por outras pessoas. E esse é um amor um pouco parecido com o amor do Senhor Jesus, que o levou a descer da glória e fazer um grande sacrifício por nós, né? Então esse amor é um amor santo, o amor de uma pessoa pela outra, indistintamente de sexo, de idade, de raça, né? E é diferente do amor romântico, né? Mas o amor romântico deve nascer desse amor. O amor romântico deve nascer a partir do amor fraternal, a partir do amor fraterno, né? Mas não sei se você já ouviu falar de pessoas tóxicas. Você quer saber o que é pessoas tóxicas? É um assunto muito vasto. Eu não vou descrever aqui, mas
depois você procura no Google ou no YouTube a explicação do que são pessoas tóxicas. E é bom você que vai namorar, né, procurar saber o que são pessoas tóxicas. Porque se você se envolve com uma pessoa tóxica, seja no amor fraternal, seja no amor romântico, você está sujeito a passar sérios sofrimentos e ainda essa pessoa pode fazer você perder a salvação. Então, as pessoas tóxicas, elas não possuem o amor fraternal. Elas não possuem o amor fraternal, então, por conseguinte, é difícil muitas vezes acontecer no coração dessas pessoas o amor romântico, que é o amor dos namorados, o amor dos noivos, o amor que leva duas pessoas, obviamente de sexos diferentes, né, a querer se unir em casamento, né? Mas as pessoas tóxicas não possuem essas características do amor fraternal e dificilmente vão ter por você o amor romântico, né? E muita gente confunde fazer sexo com amor, né? Fazer sexo não é fazer amor. Fazer amor não tem nada de fazer amor. Você vai fazer sexo, você não vai fazer amor. Pode ser, até ser que você esteja fazendo sexo com amor, se você está fazendo com o seu cônjuge e que você realmente ama essa pessoa. Se você tem um amor sincero por essa pessoa, né? Um amor não fraudulento por essa pessoa. Mas muita gente confunde, muita gente se envolve, né, em atos sexuais fora do casamento e chamam isso de fazer amor, mas isso não é fazer amor, é fornicação e é pecado que leva à condenação eterna, é pecado que leva à perdição eterna. Agora vamos ver uma outra passagem bíblica, né? Quem não consegue acompanhar aí, depois você revê a live, né? E dá uma pausinha e procura as outras passagens bíblicas que a gente vai analisando, né? Então a Divina Palavra fala desse amor em 1 Coríntios, isto é, do amor fraternal. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então veja só, que muitas vezes as pessoas se entregam sexualmente, né? Mas sem existir amor, né? Hoje em dia existe o tal de ficar, né? O ficar antigamente era as pessoas estarem namorando, né? E ficarem somente desfrutando um do outro sem propósito de casamento, né? Namora um, solta, namora outra, solta, namora. Mas, conforme está aumentando a iniquidade sobre a terra e que o amor de muitos está se esfriando, então hoje em dia o namoro foi transformado num tal de ficar, mas é um ficar que é também com envolvimento sexual pecaminoso, que é chamado na palavra de Deus de fornicação, né? Mas continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 13, né? Então eu li aqui o versículo 2, vamos para frente. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então aqui estão algumas características do amor fraternal, que pode ser também do amor romântico, né? Então, de repente, você que está namorando, você que vai namorar,
Alexander, Deus abençoe, seja bem-vindo, meu sobrinho, o Senhor te abençoe. Então, você que está namorando, você que vai namorar, então você observa essas características, né, na outra pessoa, mas observe em você também. Porque de repente a pessoa quer se casar quer arrumar um bom marido. Mas será que você está preparado para ser uma boa esposa? De repente a gente quer ter uma boa esposa, mas será que a gente está preparado para ser um bom marido? Então, como eu estava dizendo aí acima, pessoas tóxicas, né, são incapazes, né, de ter esse amor que a palavra diz aqui. Amor benigno, né? Um amor sem inveja, né? Um amor que até sofre uma pessoa pela outra, que não trata com leviandade, né? E que não se soberbece, né? Que não humilha a outra pessoa, não humilha as outras pessoas, e que não se porta com indecência. Ora, a pessoa que se porta com indecência é uma pessoa desprovida do amor fraternal, porque o amor, a indecência, ela é um pecado na pessoa que pratica e faz com que outras pessoas também caiam em pecado quando alguém se porta com indecência, né? E aqui também fala, né, que não se irrita, não suspeita mal. Então é preciso, como nós examinamos outro dia, né, sejamos santos dos pensamentos, é preciso que cada um tenha cuidado com o que pensa a respeito do outro, né? E então aqui nós examinamos, né, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 2 a 8. E esse tema, né, para quem está começando agora, sejamos santos no namoro. Mas, conforme eu disse acima, muita gente que vai assistir não está namorando mais e nunca mais vai namorar. Mas a palavra de Deus existe para a salvação de todo que crer nela, de toda pessoa, toda alma que quiser a salvação. Então, como é que isso tem que acontecer? A igreja existe hoje porque ela veio de geração em geração as pessoas mais velhas ensinando as mais novas. E nem tudo que a gente ouve, muitas vezes uma pregação a gente ouve, uma pregação que condena um determinado tipo de pecado, você ouve na igreja, você ouve em algum lugar, de repente a carapuça não está servindo para você, você não está naquele pecado. Mas só que é uma coisa que a gente tem que estar pronto para ensinar para outras pessoas que estão naquele pecado, ou que poderão cair, né? E assim é que também a palavra diz, nesse mesmo capítulo, né? 1 Coríntios capítulo 13, né? Versículos de 2 a 8, eu vou ler aqui. Então o amor não folga com a injustiça. Quer dizer, a pessoa que tem amor fraterno, amor fraternal, ou mesmo o amor romântico, a pessoa não pode compactuar com a injustiça. Você não pode ser cúmplice da injustiça. Porque a palavra diz, não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. E você tem que ser, você não só viver a justiça, mas você não compactuar com a injustiça. E muitas vezes é necessário dar testemunho da verdade para que a justiça prevaleça, né? Então, a pessoa que tem o amor fraternal não folga com a justiça, quer dizer, não pactua com nenhum tipo de injustiça, mas folga com a verdade, né? Compactua com a verdade, fala a verdade, né? Defende a verdade, né? Publica a verdade, né? E continuando aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui são formas da gente ter convivência de um ser humano com o outro. Ora, se nós temos que ter esse tipo de convivência, todo ser humano um com o outro, tanto dentro como fora da igreja, ora, na união conjugal, mais ainda. Então, obviamente, esse tipo de amor já tem que começar no tempo do relacionamento do namoro, né? Porque o namoro, na verdade, hoje em dia, o namoro tal de ficar, é para as pessoas desfrutarem uma da outra. Mas
a finalidade do namoro não era exatamente isso. A finalidade do namoro é duas pessoas se conhecerem para ver se tem afinidade de gosto, de visão da vida, e se combina os gênios, o temperamento e tudo mais, para poderem se casar, né? Mas, pela palavra de Deus, o sexo tem que ser só depois do casamento, né? Então aqui a palavra ainda diz que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas a palavra diz que o amor, né, no céu, na glória eterna, o que vai prevalecer? O louvor e o amor. Então nós já vamos cultivando aqui o louvor a Deus e o amor uns para com os outros, né? Então a palavra de Deus diz que a pessoa que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu próximo, é mentiroso, porque se não ama aquele ou aquela a quem vê, então Deus diz, como é que vai amar o que não vê, né? Então, continuando aqui, né? Nós estamos examinando versículos. Aí quem quiser ser mais edificado, ouve de novo essa live, né? E vai revendo os versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Agora vamos ver o versículo 12. Nós vimos lá em cima o 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e nós vamos rever aqui, versículo 12 e 13. Bom, então no 12, a palavra nos diz, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, né? Quer dizer, em amor fraternal, né? Uns para com os outros. Quer dizer, no caso do amor romântico, né? Das pessoas que têm um relacionamento, procurando se conhecer para saber se vão se casar ou não, né? Também. No versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aleluia! Então veja só, então aqui o apóstolo estava orando, né? Para que o Senhor Deus aumente no coração dos fiéis, no coração da igreja, das pessoas da igreja, né? O amor fraternal, né? E que esse amor esteja confirmando nos nossos corações, né? De forma que as pessoas vivam vida irrepreensível em santidade, né? Em santidade. Ora, então não é possível você ter uma vida irrepreensível no seu namoro, se o seu namoro for um namoro lascivo, né? Um namoro pecaminoso, um namoro cheio de pecado. Então, hoje você pode decidir, né? Se o tipo de namoro que você está vivendo, se de repente Deus te chamar, Deus te recolher agora, se não é o tipo de namoro que você está vivendo, se você estará irrepreensível em santidade diante de Deus ou não, né? Se na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus santos, você estará preparado ou preparada. Ora, se o namoro é uma preparação para o casamento, então conclui-se que o namoro deve ser santo para que o casamento também seja santificado. Quer dizer, então não são poucos os casamentos, né, que acabam não durando porque já começam com o diabo no meio, por causa do pecado, né? Então, a palavra diz que para confirmar em vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Bom, não sei se você já ouviu falar a palavra defraudar. Vamos ver aqui a palavra defraudar. Essa palavra defraudar vem do latim defraudare. É um verbo que está relacionado com a violação da confiança, né? A pessoa que defrauda, ela está sendo indigna da confiança de uma outra pessoa ou de outras pessoas, né? A pessoa que defrauda outra a pessoa mente, né? Não cumpre. De repente uma pessoa começa a namorar com outra, duas pessoas começam a namorar. Só que uma pessoa, geralmente, muitas vezes a mulher, ela está pensando
que o rapaz ele está namorando com propósito de casamento, né? Com propósito de casar, o mesmo propósito que ela, de ver se a afinidade e tal, ver, no caso dos crentes, né? Os crentes costumam orar, né? Para ver se aquela união está de acordo com a vontade de Deus ou não. Só que de repente, um lado está com esse pensamento, mas o outro lado quer apenas desfrutar da companhia da outra pessoa, né? Desfrutar fisicamente. E isto é defraudar, porque a pessoa está mentindo, está enganando, né? E muitas vezes acontece de pessoa casada namorar pessoa solteira, né? E isso, a pessoa casada que engana, está enganando uma pessoa solteira, namorando uma pessoa solteira, enganando, ela está defraudando aquela outra pessoa, né? Seja o homem que está enganando uma mulher ou a mulher que está enganando o homem. Se alguém está fazendo isso, está defraudando a outra pessoa. E o que a palavra fala sobre isso? Agora vamos voltar um pouco aí na Bíblia. Vamos no terceiro livro do Novo Testamento, né? O livro de Marcos. O livro de Marcos. Você acha o livro de Marcos, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, no versículo 19. Amém? Então, como agora eu já não posso esperar as pessoas acharem, então, como eu disse, essa live fica gravada no Facebook, né? No meu perfil Adelino de Souza Lima, será compartilhada no meu canal, no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos. E você pode rever a live, ouvir de novo e ir pegando a sua Bíblia e ir abrindo, né? Ore a Deus e leia, releia os versículos, porque cada vez que você ler no versículo, Deus vai falar contigo. Deus vai te ensinando mais um pouquinho. E nós não aprendemos a palavra só para nós. Assim, a igreja de Deus não é assim. Desde que o Senhor Jesus fundou a igreja e deixou os apóstolos, continuando a obra, assim a igreja tem prosperado. Só que infelizmente uma coisa mudou. Nos tempos passados, né? Os pais ensinavam os filhos, as gerações mais velhas iam ensinando as mais novas, e infelizmente esses ensinamentos em muitas famílias se perderam no tempo. Muitas famílias não herdaram o costume dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de fazerem culto no lar, de se reunir, os pais com os filhos, louvar a Deus, orar, cantar louvores ao Senhor, examinar as Escrituras. E infelizmente, e esse é um dos motivos de que o mal está prosperando na face da terra com uma velocidade muito grande. Então vamos ler Marcos, capítulo 10, versículo 19. Então aqui, o Senhor Jesus falando, tu sabes os mandamentos. Aqui ele estava falando para aquele jovem rico, né? Aí então você pode ver também quando o Senhor Jesus fala com o jovem rico. Aquele jovem que era muito rico e chegou e perguntou para o Senhor Jesus o que ele devia fazer para ser salvo. Então Jesus conhecia o coração dele, né? Que ele estava interessado na salvação, mas o maior amor dele era as riquezas, o dinheiro. Então ele perguntou o que deveria fazer. O Senhor Jesus falou alguns dos mandamentos, não falou todos, ele falou aleatoriamente alguns mandamentos para ele, né? Se ele estaria obedecendo. Então o Senhor Jesus falou, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então veja só, então aqui, essa palavra de Marcos, capítulo 10, versículo 19, está falando para não defraudar ninguém. Isto é, nós não podemos ser pessoas enganadoras, né? Nem no relacionamento interpessoal com outras pessoas, e nem no relacionamento interpessoal, que eu acabei de falar agora, o amor fraternal, e nem no amor romântico, né? E defraudar outras pessoas no amor romântico, muitas vezes, você estará fazendo um mal para si mesmo, né? E tem
um provérbio do mundo que diz: quem o mal faz, para si o faz, né? Porque enquanto alguém defrauda outra pessoa, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo e o Senhor Deus vai cobrar. Como diz o apóstolo Luiz Carlos, né? De repente Deus vai te pegar na curva lá adiante, né? Então, o namoro, onde há defraudação de um do outro, né? O tal de namoro ficar de hoje em dia é um namoro que desonra os pais. Quando alguém pratica esse tipo de namoro, muitas vezes é desonra para o pai e para a mãe. Muitas vezes é um tipo de namoro que produz escândalo, né? A jovem acaba ficando grávida antes do casamento e muitas vezes o cara abandona, ela fica com a criança sem pai, ou de repente um passa doença venérea para o outro. Coisas muito ruins acontecem quando uma pessoa entra num relacionamento de namoro com outra pessoa com o objetivo de defraudar, né? Ou às vezes ela até no começo tem um relacionamento sério, um interesse sério com a pessoa, mas depois aquele amor, aquele interesse, aquela paixão esfria, mas continua com o relacionamento com a pessoa e enganando, e a pessoa pensando, aquela outra pessoa está pensando que ele vai casar comigo, nós vamos casar, nós vamos ser felizes, ela vai casar comigo, nós vamos fazer isso, vamos ser assim, vai ser assado, mas só que uma das duas pessoas está sendo enganada. E quando as duas pessoas querem só desfrute, então realmente as duas pessoas estão no caminho da perdição eterna, porque estão defraudando um ao outro, estão cometendo o pecado de fornicação, e que é um pecado abominável perante os olhos de Deus. Vamos continuar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 agora. Nós estávamos em capítulo 3, vamos ao capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então veja só, quer dizer que aqui o apóstolo está dizendo, né, para a igreja, né, para os cristãos, né, estava rogando aos cristãos, né, exortando, né, aconselhando, né, que, né, de acordo com a vontade do Senhor Jesus, né, que eles haviam recebido, como nós, eu e você, estamos recebendo essa palavra, nós estamos recebendo esse ensinamento de que maneira nós devemos andar, né? Então nós devemos andar buscando não defraudar ninguém, né? Tendo um amor verdadeiro, um amor fraternal verdadeiro, sincero, e o namoro que seja também sincero, sem defraudar um ao outro, né? E a palavra então nos diz, né, de que maneira nós devemos andar para agradar a Deus. Nós não vamos conseguir agradar a Deus vivendo de qualquer maneira, tendo relacionamentos com outras pessoas de qualquer maneira. Nós não vamos agradar a Deus, pelo contrário, nós estaremos desagradando, e a consequência disso pode ser a perdição eterna, né? Então aqui a palavra nos diz, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Quer dizer, progredir cada vez mais aqui não é progredir cada vez mais em dinheiro, em bens, não, é progredir cada vez mais na santificação.
progredir cada vez mais na intimidade com Deus, progredir cada vez mais Deus em intimidade com a gente, né? Progredir cada vez mais também no serviço de Deus de maneira santa, né? Então, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então aqui está uma coisa específica para os namorados. O que é fornicação? Fornicação, de certa forma, é parecida com adultério. As duas coisas, a fornicação é relação sexual, o adultério também é relação sexual. Mas o adultério é praticado pela pessoa que é casada e faz sexo com outra pessoa que não o seu cônjuge. A fornicação é uma pessoa solteira que faz sexo com outra pessoa, ela não é casada, não está casada com ninguém, e faz sexo com outra pessoa, com a qual ela não está casada. Então, isso é fornicação, né? Ora, se a fornicação de um homem com uma mulher, um homem solteiro, com uma mulher casada ou solteira, ele está praticando a fornicação. A mulher, solteira, que pratica ou faz sexo com um homem, casado ou solteiro, mas que não é casado com ela, está praticando a fornicação. Ora, o que diria então de duas pessoas do mesmo sexo praticando sexo? Porventura não será fornicação também? É fornicação e é coisa abominável ao Senhor Deus. É coisa abominável. No livro de Levítico, a palavra de Deus diz: não se deitará homem com homem como se fosse mulher. Quer dizer, logicamente, também não se deite mulher como se fosse homem. Então, aqui a palavra diz, né? Hoje o nosso estudo é sobre namoro, mas hoje nós estamos começando, vamos examinar mais vezes isso aqui, né? Então você já hoje, se você está no namoro de fornicação, convém você obedecer ao que a palavra de Deus disse para você hoje. Para já com isso, enquanto você está vivo. Porque se você morrer nesse estado, você nunca mais vai ter salvação. A perdição é eterna. Não 1000 anos, milhões de anos, trilhões de anos, você estará num fogo abrasador no inferno. Amém? Então, continuando aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, vamos ler aqui de novo o versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer dizer, a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, né? Quer dizer, santificar, como eu tenho dito em outras lives, não é exatamente não ter pecado nenhum, a pessoa perfeita, não. Perfeito aqui só teve o Senhor Jesus. Então, mas o que é essa santificação que Deus requer de nós aqui? A santificação é naquilo que nós vamos conhecendo o que é pecado, nós já vamos procurando, nós vamos confessar ao Senhor Jesus: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho feito tal e tal, e eu não vou fazer mais, e o Senhor me ajude, eu envio o teu Santo Espírito para me ajudar, para me livrar desse pecado. Quer dizer, se está difícil para você deixar de fazer alguma coisa que é pecado, você tem que recorrer a Deus, né? Então a palavra diz que aquele que clama ao Senhor, que Deus tem misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia, e Ele está pronto a ajudar os que querem deixar o pecado, né? E se santificar para Ele, né? E então a palavra aqui diz, né, que vos abstenhais da fornicação, quer dizer, não façam fornicação, procurem não praticar a fornicação, né? Por exemplo, os católicos na Semana Santa fazem a abstinência de carne. O que é a abstinência de carne? É não comer carne, não é? Não comer carne. Então, a abstinência da fornicação é não fazer fornicação. Quer dizer, e não é apenas não fazer de vez em quando, é não fazer de jeito nenhum. Agora, se porventura a palavra de Deus diz,
não pequeis, não erreis. Agora, se porventura pecardes, tendes perante o Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Quer dizer, só que nós devemos reparar que a palavra diz, primeiro, antes dela dizer que nós temos um advogado, ela diz que é para não pecar. Se porventura a gente sem querer peca, a gente tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Senhor Jesus, pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, não é? E que o arrependimento seja verdadeiro, porque as outras pessoas não podem ver o nosso coração, se nós nos arrependemos dos nossos erros ou não, mas Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus é onisciente, porque Ele tudo sabe, Ele é onipresente, porque Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, em todo lugar do universo ao mesmo tempo. Ele está aqui onde eu estou e está aí onde você está, e tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Então, o arrependimento sincero, Deus está pronto para perdoar. O Senhor Jesus intercede por nós. E também a palavra diz que o Espírito Santo intercede pelos santos com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, Jesus intercede, o Espírito Santo intercede pelos que querem obedecer isso aqui, né? De se abster da fornicação, de procurar viver em santidade, né? E aqui no versículo 4 ainda a palavra diz, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui é o corpo, né? Que cada um saiba viver, quer dizer, você é um espírito e você vive nesse corpo. Eu sou um espírito, vivo nesse corpo. Quer dizer, esse corpo é o meu vaso, onde eu vivo. Então, quer dizer, eu tenho que possuir esse corpo, esse vaso, né, em santificação, né? Quer dizer, a gente não é só não pecar contra outras pessoas, não, nós não devemos pecar contra o nosso corpo também. E sem contar que a palavra diz que o homem que adultera com uma prostituta, o pecado que ele está cometendo é um pecado que é dentro do corpo, né? Então, nós podemos pecar contra o nosso corpo também. E nós temos que evitar de pecar contra o nosso corpo de qualquer maneira, assim como nós devemos evitar de pecar contra o corpo da outra pessoa, aquela pessoa que você está namorando, aquela pessoa que você tem um compromisso de namoro, né? Então você tem que possuir o seu corpo em santificação e honra. Quer dizer, como você vai possuir o seu corpo em santificação e honra? Você vai evitar a fornicação, você vai evitar a masturbação, você vai evitar a roupa indecente, né? Como nós já vimos no versículo lá em cima, né? Que o amor não trata com indecência, né? Você vai evitar a roupa indecente, a vestimenta indecente. Aliás, muitas vezes eu fico pensando como andam as moças, a maioria das moças hoje em dia, inclusive algumas que se dizem cristãs, as pessoas andam praticamente nuas, quase peladas. Agora, eu fico pensando, como é que um jovem sexualmente são, como é que um jovem vai conseguir ter um namoro santo, um namoro casto, com uma pessoa que senta ao lado dele, está com ele seminua? Uma blusa que não é blusa, é um sutiã e mostrando metade dos seios. Um calção que mostra, inclusive, muitas vezes mostra parte das nádegas. Como é que o namorado vai conseguir ter um namoro casto com uma pessoa assim, né? Então aí é bom você, tanto um como o outro, a palavra diz aqui, né, que é para a gente ver como é que a gente anda, né? A palavra nos ensina como é que nós devemos andar para agradar a Deus e para não desagradar a Deus, né? Então, o nosso corpo, nós temos que respeitar o nosso corpo em santificação e honra, e o corpo da pessoa com quem se tem compromisso. Versículo 5. E não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Bom, gentios são todos os povos não israelitas, os povos não judeus. Então aqui ele estava falando para uma igreja, né?
Ele estava falando que nós somos gentios, né? Porque nós não somos israelitas. Então, aqui para aqueles cristãos da igreja de Tessalônica, era para eles não ter o estilo de vida que os outros gentios, que os gentios, os povos não israelitas e não cristãos estavam vivendo. Eles, como cristãos, eles não podiam mais, se quisesse a salvação, quisesse a santificação, comunhão com Deus, então não podiam mais ter aquela concupiscência, aquela paixão. O que é concupiscência? Concupiscência é essa vontade da nossa natureza humana de fazer, de se agradar, de se deleitar em coisas que desagradam a Deus, que para Deus é pecado, que na palavra condena. Então, não viver na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então, vocês que estão ouvindo, vocês jovens que conhecem a Deus, então vocês já sabem que vocês não podem viver na mesma concupiscência que vivem os jovens que não conhecem a Deus, que não têm a Deus, né? Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vos dissemos e testificamos. Então ninguém engane a seu irmão, quer dizer, ninguém se envolva com a namorada do próximo ou com a mulher do próximo, né? Porque isso também é defraudar, né? E Deus é vingador de todas essas coisas. Porque no versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Ora, então Deus tem chamado os seres humanos para a salvação. Deus chamava, desde antes do Senhor Jesus, Deus chamava os seres humanos para a salvação, para a santificação através dos profetas. Deus chamou o povo para a salvação, né, através do Senhor Jesus. Deus tem chamado o povo para a salvação, para a santificação e salvação através da palavra escrita, que representa o Senhor Deus na terra. A palavra representa o Senhor Jesus. Ora, então, aqui está escrito que Deus não nos chamou, e nós fomos chamados não somente para ser salvos, porque se nós aceitamos a salvação, bom, eu ouvi a palavra, né? Então eu creio na palavra, então eu quero me converter, eu vou confessar Jesus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou confessar o meu Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu vou descer as águas batismais, vou ser batizado nas águas e tudo bem. Mas só que aí, então você tem um chamado para a salvação. E só que esse chamado não fica só para a salvação. Esse chamado fica para você também ensinar para outras pessoas, para que outras almas sejam salvas. Então, Deus nos chamou não para a imundície, isto é, não para viver em fornicação, em pecado de tipo nenhum, quer dizer, não para a imundícia, mas para a santificação. Nós temos o chamado para a salvação, mas a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 14, está escrito: segue na paz com todos e na santificação, sem o que ninguém verá a Deus. Isto é, quer dizer, ninguém que não se santifica verá a Deus. Para se ver a Deus, ser salvo e ir para a glória com o Senhor Jesus e ver a Deus, tem que se santificar, né? Então aqui, como o versículo nos diz, Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. 8, versículo 8, portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, se porventura alguém despreza o que está escrito na palavra, que nós lemos aqui, se alguém despreza o que eu estou procurando ensinar, então quem despreza a palavra está desprezando a Deus, né? E você não pode ter salvação se não for em Deus, até porque Ele é a própria salvação. A Bíblia nos fala de coisas maravilhosas que tem no céu, que nós vamos ter no céu, na glória,
Mas eu penso que a coisa mais maravilhosa, o melhor prêmio da salvação é o próprio Senhor Deus. Já pensou você viver com Deus, você ver a Deus, você estar louvando a Deus ali? Hoje nós louvamos, muitas vezes eu vou na igreja e louvo a Deus com dificuldade, com essa voz rouca, mas lá no céu todos nós vamos ter louvor perfeito, com os anjos de Deus, louvando a Deus eternamente. Eu acho que o Senhor Deus é o maior prêmio da salvação, Ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, por hoje, nós ficamos por aqui, né? E você que está me vendo, né, pela live aqui no Facebook, não deixa de ir também lá no YouTube para clicar no joinha, se inscrever e compartilhar. Compartilha, porque tem muita gente caminhando para o fogo eterno através de namoro errado, através de namoro inconveniente. Infelizmente, essas coisas que eu sei e que estou ensinando para você, que a palavra está nos ensinando até para mim também, hoje, eu gostaria de ter aprendido na minha adolescência, na minha juventude. Mas, enfim, agora aqui para você que está aprendendo hoje, está namorando, vai namorar, né? Versículo 1 Tessalonicenses 4:8. Então a palavra está dizendo: portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito, né? Deus não nos chamou para a imundícia. Quem quiser ser salvo, não adianta frequentar a igreja, não adianta esquentar banco de igreja, não adianta subir em altares para pregar, cantar, fazer seja lá o que for, sem obedecer isso daqui. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Para ver a Deus lá, o Pai eterno, tem que ser salvo. Se não for salvo, não entrar no reino dos céus, não verá a Deus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. A música de fundo aqui até parou e eu, envolvido aqui, até esqueci. Então vamos falar com Deus, gente. Vamos agradecer ao Senhor, que nos deu o privilégio de mais um dia de vida. Ele deu a nós um privilégio de vida, mais um dia. O sopro de vida do Senhor está em nós e nós devemos ser gratos, né? Agora, a gente nunca deve adiar a nossa conversão, começar sem demora a santificação, porque o dia de amanhã a gente não sabe. De repente hoje a gente tem a oportunidade, de repente hoje você vai receber essa live durante o dia, talvez, né, por um compartilhamento. Você tem hoje a oportunidade de ir a uma igreja evangélica e reconhecer, confessar Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e deixar a vida de pecado, entregar sua vida para Deus para viver uma vida segundo as Escrituras e ser salvo. Mas de repente você deixa para amanhã, mas você já vem deixando para amanhã há muitos anos. Só que haverá um dia, haverá uma noite que não existirá amanhã. E você poderá deixar para amanhã, mas amanhã você já não estará vivo, não estará viva. Sempre haverá uma última manhã, um último dia, uma última noite para todos nós, a não ser aqueles que ainda estiverem vivos quando soar a trombeta dos anjos, né? A não ser aqueles que estiverem vivos quando soar a trombeta. Agora, só que como nós não sabemos quando nós vamos fechar os olhos, nem quando vai soar a trombeta, o melhor dia para a gente se converter, entregar nossa vida para Deus é hoje, o melhor dia é hoje, o melhor tempo é agora. Então, converta-se ao Senhor. Quem ainda não se converteu, procura uma igreja que ensina a palavra de Deus, né? Eu aqui em São Paulo congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. A sede da igreja é na rua Murilo Furtado 849, no bairro Parque Vitória. Mas nós temos a filial da Vila Zilda, aqui perto, na Vila Zilda, na rua Antonello da Messina, número 721, acho que é 721, 621. Temos uma filial na rua Colibris da Serra, na Vila Airosa.
E temos também uma filial no centro da cidade de Petrópolis. Você de Petrópolis vai entregar sua vida ao Senhor Jesus na rua Paulo Barbosa, 49, no centro de Petrópolis. Tem uma portinha, uma escadinha, você sobe lá em cima e vai louvar a Deus com aqueles que louvam a Deus, vai receber a palavra de Deus e vai entregar sua vida para Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus e recebe a salvação. Só que depois você tem que permanecer de posse da salvação, ensinando, entre outras coisas, vivendo isso aqui que nós aprendemos hoje e também ensinando essas coisas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Deus? Senhor Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, Deus glorioso, obrigado, ó Deus, pelo privilégio de mais um dia que nos deste, o privilégio de viver, meu Pai. O dom da vida do Senhor está em nós e nós podemos também, mais uma vez, examinar as Escrituras, meu Pai, e o Senhor falar aos nossos corações, nos ajudando a nos santificar. Senhor, envia para nós o Teu Santo Espírito e grava, Senhor, toda esta palavra no coração de todos que ouvirem, meu Pai, para que todos nós possamos viver a santificação e também ensinar aos que não sabem, aos que precisam, meu Pai, para que também todos nós estejamos irrepreensíveis na volta do Senhor. Glorioso Deus. Senhor, por Tua misericórdia, eu peço, consola, Senhor, o coração de todos da minha família, meu Pai, que sofremos um revés nessa semana, meu Pai, pelo falecimento de um ente querido nosso, o meu sobrinho José Hamilton, meu Pai, consola todos os corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, envia o Teu Santo Espírito, também, meu Pai, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que haja salvação nas casas de todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também libera a Tua virtude, meu Pai, que cura, meu Pai, liberta e transforma e salva. Envia, meu Pai, a Tua virtude a todos que estão enfermos, meu Pai, enfermos no coração, enfermos no pâncreas, no fígado, meu Pai. Vai liberando o Teu poder, meu Pai, no fígado, no pâncreas, meu Pai. Repreende a diabetes, meu Pai, em todos que estão diabéticos, meu Pai, na minha família, na família de todos que estão ouvindo, meu Pai, que vão ver essa live. Libera o Teu poder, meu Pai, para curar e transformar. Também libera o Teu poder, o Teu fogo santo para queimar toda a obra do mal, toda a obra do inferno, meu Pai. Obras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, meu Pai. Libera o Teu poder, meu Pai. E toda a obra de voodoo seja desfeita, meu Pai. E que todos possamos gozar de saúde, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, trabalha nos corações de todos nós, meu Pai. E nos ensina sempre o caminho que devemos andar e como devemos andar, meu Pai. Não só pelas Escrituras, mas que o Teu Espírito esteja segredando nos nossos corações os propósitos, os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, que todos, meu Pai, que estão recebendo, vão receber essa live, meu Pai, que estão namorando, que vão namorar, meu Pai, que recebam do Senhor o poder e a sabedoria, meu Pai, para terem namoro casto, meu Pai, e casamentos felizes, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Gente, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorioso Deus. Bispo Dário, Pastora Vera, Alexandra, e não dá para ver todo mundo, mas todos fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou dar a bênção apostólica, amém, a todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém, gente? Deus os abençoe. Na próxima terça-feira, se permitir o Senhor Deus, às 20 horas estaremos começando de novo, continuando esse estudo, né? Para quem vai namorar ou está namorando e para quem vai ensinar os namorados. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos. Alexander, abraço a ti, a todo mundo daí de Sorocaba, a toda a sua família.
aos seus irmãos, a todo mundo. Bispo Dário, pastora Vera, também a paz do Senhor, sejam abençoados todos em nome do Senhor Jesus. O Senhor, a senhora, a vossa casa, a igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Fique com Deus, boa noite. Shalom Adonai.